Felipe, um adolescente de 16 anos, caminhava pelos corredores da sua escola pública com a cabeça baixa, tentando se esconder na multidão. O barulho do riso e das conversas animadas o tornava ainda mais consciente de sua diferença. Ele se sentia como um corpo estranho, deslocado em um mundo onde a popularidade e o status social eram as moedas de troca mais valiosas. Seu olhar se direcionou para um grupo de alunos que se destacava na multidão. Luana e seus amigos, todos com roupas de marcas famosas e sorrisos que pareciam brilhar mais que os outros. Olha quem está passando. O fracassado. A voz de Luana cortou o ar como uma faca, e o riso de seus amigos ecoou ao redor. Felipe sentiu seu rosto esquentar, seu coração disparar. Ele queria se encolher, desaparecer, mas a humilhação era palpável, envolvendo como uma névoa densa. Ele tentava se convencer de que aquilo não importava, mas a verdade era que cada palavra dela se tornava uma ferida aberta em sua alma. Vai estudar, Felipe. Quem sabe assim você não vira alguém na vida. Um dos amigos de Luana zombou, e a risada coletiva aumentou. Felipe apertou os punhos, lutando contra a vontade de revidar. Ele sabia que não adiantaria. Qualquer tentativa de defesa só aumentaria a diversão deles. Em vez disso, ele seguiu seu caminho, ignorando os olhares e as palavras cortantes. Ao chegar em casa, Felipe se jogou em sua cadeira na sala de estar. A casa estava silenciosa, um alívio em meio ao tumulto do dia. Sua mãe, Ana, entrou na sala com um sorriso caloroso, como sempre fazia, mesmo após um longo dia de trabalho. Ela havia dedicado a vida a criar Felipe sozinha, e seu amor era um porto seguro em meio às tempestades que ele enfrentava na escola. Oi, filho. Como foi o dia? Ana perguntou, sentando-se ao seu lado. O calor de sua presença sempre trazia um pouco de conforto para Felipe. Normal. Como sempre, ele respondeu, olhando para o chão. A última coisa que queria era preocupar sua mãe com suas dores. Ah, não pode ser tão normal assim. Você tem que me contar sobre suas aulas, seus amigos, Ana insistiu, com um tom de encorajamento. Não tenho amigos, mãe. E as aulas? Bem, eu só quero passar. A frustração transpareceu em sua voz, e ele finalmente olhou nos olhos dela. Só quero sair daqui e ser alguém. Ana percebeu a tristeza no olhar do filho. Felipe, não deixe que eles te façam sentir assim. Você é muito mais do que isso. Você tem um brilho especial dentro de você, e um dia as pessoas vão ver isso. Felipe suspirou, apertando os lábios. Eu quero ser empresário, mãe. Eu quero mudar de vida. Não aguento mais isso. Preciso fazer algo que mostre quem eu realmente sou. E você vai conseguir, meu amor. Basta acreditar em si mesmo e trabalhar duro. Lembre-se, as pessoas podem tentar te derrubar, mas você sempre pode se levantar e seguir em frente, Ana disse, segurando a mão dele com firmeza. Ele sorriu levemente, sentindo-se um pouco mais forte. Eu vou tentar, mãe. Prometo que vou trabalhar duro para conseguir. Após a conversa, Felipe se retirou para o seu quarto, onde uma visão mais clara de seu futuro começou a se formar em sua mente. Ele se sentou em sua mesa de estudos, cercado por livros e anotações, e começou a rabiscar planos em um caderno. A ideia de se tornar um empresário fervilhava em seu coração, uma chama que se recusava a se apagar, mesmo diante das dificuldades. Enquanto olhava pela janela, viu Luana e seus amigos do outro lado da rua, rindo, brincando e desfrutando de uma vida que parecia tão distante da sua. A imagem deles era uma lembrança constante de tudo que ele queria e não tinha. Mas, em vez de se sentir impotente, uma determinação começou a crescer dentro dele. Um dia, vocês vão ver. Um dia, eu serei alguém importante. Ele murmurou para si mesmo, a voz carregada de convicção. Felipe fez um pacto silencioso consigo mesmo. Com cada insulto, com cada risada que ouvia, ele se lembraria da dor, mas também da motivação que isso lhe dava. Ele começaria a trabalhar em seus sonhos, a se dedicar aos estudos e a buscar oportunidades que o ajudassem a alcançar seu objetivo. A vida que ele queria era uma possibilidade, não uma utopia. Naquela noite, Felipe se deitou em sua cama com um novo propósito. Ele imaginou como seria o futuro, um escritório elegante, reuniões com pessoas influentes, e, quem sabe, até mesmo ter seu próprio negócio. Ele sabia que não seria fácil, mas estava disposto a lutar.
A raiva e a mágoa que sentia por Luana e seus amigos se transformaram em combustível para sua jornada. Eu vou conseguir. Eu vou mudar minha vida, sussurrou para a escuridão, como se as palavras pudessem ganhar vida e se transformar em realidade. Ele fechou os olhos, deixando que os sonhos o levassem, enquanto a determinação pulsava em seu coração. O tempo passou, e cada dia se tornou uma nova oportunidade para Felipe. Ele se dedicou aos estudos, trabalhou em um emprego de meio período, e até começou a pesquisar sobre administração e negócios. Cada passo que dava o aproximava mais de seu sonho. Ele sabia que, apesar das dificuldades, a vida que desejava estava ao seu alcance. E, embora ainda sentisse o peso das palavras de Luana, ele se recusava a deixar que isso definisse. A vida era uma luta, e ele estava decidido a vencer. Felipe havia se transformado em um jovem determinado e focado. O tempo que passou desde os dias de humilhação na escola não foi fácil, mas ele havia encontrado um propósito. Agora, aos 21 anos, dividia seu tempo entre o trabalho em um emprego de meio período e os estudos na faculdade de administração. O dia começava cedo, e ele acordava antes do sol nascer, sentindo o frio da manhã que ainda se fazia presente. O despertador tocava às 6 horas. Em poucos minutos, ele já estava de pé, pronto para enfrentar mais um dia. Enquanto se arrumava, Felipe olhava pela janela de seu pequeno apartamento. A vista não era das melhores, mas ele se acostumara com a rotina. O bairro ainda estava adormecido, e ele se permitia sonhar um pouco, pensando em como sua vida mudaria em breve. Um dia serei um grande empresário, murmurou para si mesmo, um mantra que se tornará quase uma oração. Ele vestiu uma camisa simples, mas bem passada, e saiu apressado para pegar o ônibus que o levaria à faculdade. Durante a aula, Felipe tomava notas com atenção, participando ativamente das discussões sobre empreendedorismo. Seu professor, um ex-empresário, sempre trazia experiências vividas que inspiravam os alunos. Foi em uma dessas aulas que Felipe conheceu um grupo de colegas que também sonhavam em abrir seus próprios negócios. Tornaram-se amigos, e juntos começaram a participar de cursos extracurriculares, onde aprenderam sobre inovação e como estruturar uma startup. Em um desses cursos, Felipe se destacou. Ele tinha uma ideia que fervilhava em sua mente. Um aplicativo que poderia revolucionar a forma como as pequenas empresas se conectavam com seus clientes. Naquele dia, ele decidiu que era hora de começar a colocar suas ideias em prática. Vamos fazer isso acontecer, pessoal, disse ele animado, olhando nos olhos dos amigos. Se nós trabalharmos juntos, podemos criar algo incrível. Felipe passou a dedicar suas noites e fins de semana ao desenvolvimento do projeto. Ele se sentava na mesa da cozinha, cercado por livros, anotações e seu laptop. Com a luz da tela iluminando seu rosto, ele mergulhava em pesquisas, estudando o mercado e analisando concorrentes. As horas passavam, e ele nem percebia. O desejo de mudar sua vida o impulsionava a seguir em frente. Enquanto isso, Luana estava vivendo uma vida que parecia perfeita nas redes sociais. As fotos que postava mostravam eventos de gala, viagens paradisíacas e um namorado que parecia ser o príncipe encantado. Porém, por trás da tela, a realidade era bem diferente. O relacionamento que ela sustentava era tóxico. Seu namorado, Rodrigo, um jovem ambicioso, não a tratava com carinho e respeito. Pelo contrário, frequentemente a fazia sentir-se insegura e inferior. Você precisa ser mais como as outras garotas. Não pode andar com essas roupas simples, Luana. Você é bonita, mas precisa se esforçar mais para impressionar as pessoas, ele dizia, enquanto ela tentava escolher um vestido para um evento. Aquilo era apenas um reflexo da pressão que Luana sentia para manter a imagem de perfeição. Ela se olhava no espelho, tentando acreditar nas palavras dele, mesmo que, no fundo, sentisse que não era suficiente. Eu só quero que você brilhe.
Ele completava, sem perceber o quanto suas palavras a machucavam. Nas redes sociais, Luana postava sorrisos e felicidade. Mas, ao mesmo tempo, sentia um vazio imenso dentro de si. As interações nos comentários das fotos eram superficiais. E a cada curtida, ela se sentia um pouco mais distante do que realmente desejava. Isso não é quem eu sou, pensava, mas não sabia como mudar. Certa noite, enquanto Felipe revisava seu projeto, recebeu uma mensagem que mudaria seu destino. Era um e-mail informando que sua startup havia sido aceita em uma incubadora de startups renomada. O coração de Felipe disparou. Ele não conseguia acreditar na notícia. Isso é incrível. Finalmente, todo o esforço valeu a pena, exclamou, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Ele rapidamente ligou para seus amigos, compartilhando a boa nova. Gente, vocês não vão acreditar. Fui aceito na incubadora. Vamos comemorar, disse ele, sua voz transbordando entusiasmo. Do outro lado da linha, as reações foram explosivas. Você merece, Felipe. Sempre soubemos que você iria longe, gritou Lucas, um dos amigos que se tornará seu braço direito no projeto. Precisamos fazer uma festa. Vamos celebrar essa conquista, sugeriu Ana, cheia de energia. A comemoração aconteceu na casa de Felipe. Ele decidiu preparar um jantar simples, mas recheado de alegria. A mesa estava cheia de petiscos e os amigos trouxeram bebidas. Entre risadas e brindes, Felipe olhava para cada um deles e sentia-se grato por ter pessoas que acreditavam nele. Isso é só o começo, pessoal. Temos muito mais pela frente, disse ele, enquanto levantava seu copo. A noite avançava e as conversas se tornavam cada vez mais animadas. Felipe compartilhou suas ideias sobre o futuro da sua startup, e todos estavam empolgados com o que estava por vir. O brilho nos olhos de cada um era contagiante. Por um momento, ele se esqueceu das feridas do passado. A sensação de pertencimento era algo que ele sempre buscou, e agora finalmente se sentia parte de algo maior. Em meio à festa, enquanto seus amigos riam e faziam planos, Felipe não pôde deixar de pensar em Luana. O rosto dela vinha à sua mente, mas não mais como uma lembrança dolorosa, e sim como um capítulo que ele havia fechado. Ele se perguntava se ela ainda estava na mesma situação, com suas superficialidades e inseguranças. Talvez eu não tenha que me preocupar mais com ela, refletiu, enquanto brindava a sua nova vida. Enquanto isso, Luana se via presa em um ciclo vicioso. Em um evento social aquele fim de semana, Rodrigo a apresentou a um grupo de investidores. Ela estava nervosa, tentando parecer confiante, mas sentia-se como uma impostora. Você precisa se destacar, Luana. Fale sobre suas conquistas, Rodrigo sussurrou. Mas sua voz soava como um eco vazio. Ao olhar ao redor, ela percebeu que as mulheres ao seu lado estavam cheias de confiança, discutindo sobre suas carreiras, enquanto ela se sentia deslocada. Oi, eu sou Luana, disse ela, tentando sorrir e se apresentar para um grupo de investidores. As respostas eram simpáticas, mas a sensação de inadequação pairava sobre ela. Você deve conhecer o Felipe, não é? Uma das mulheres comentou, e Luana imediatamente sentiu um frio na barriga. Sim, conheço. Ele é um cara legal. Tentou responder, mas as palavras saíram sem convicção. Ele está fazendo sucesso. Você sabia? Vi que ele foi aceito em uma incubadora de startups. A mulher continuou. Os olhos de Luana se arregalaram. O que era isso? Uma onda de ciúmes e insegurança invadiu seu coração. Ela fechou os olhos por um instante, lembrando-se de como tratou Felipe no passado. Por que eu fui tão cruel? Pensou, enquanto uma onda de arrependimento a consumia. O que ela queria agora? O que desejava para sua vida?
Luana olhou para o copo que segurava, a bebida já quase vazia, e decidiu que precisava mudar. No entanto, a mudança não viria apenas de um desejo. Era preciso enfrentar suas fraquezas e buscar a verdadeira essência que havia perdido ao longo do caminho. E, enquanto Felipe celebrava sua conquista, Luana estava prestes a dar início a uma jornada de autodescoberta que poderia mudar sua vida para sempre. Felipe olhou para o espelho, ajustando a gravata com um gesto ligeiro, mas firme. O reflexo que ele via era de um homem que havia lutado contra as adversidades e, finalmente, saído vitorioso. A gala que se aproximava não era apenas uma oportunidade de apresentar seu negócio, mas também um momento de celebrar sua trajetória, repleta de suor e determinação. Ele respirou fundo, lembrando-se dos dias em que se sentia invisível, quando cada palavra de Luana e seus amigos o fazia sentir menor. Agora, ele estava prestes a se expor em um evento onde todos os olhares estariam sobre ele. A música suave e as conversas animadas ecoavam do salão do hotel, onde a gala aconteceria. Felipe chegou mais cedo, aproveitando a oportunidade para observar os preparativos. A decoração era opulenta, com lustres brilhantes e mesas elegantemente arrumadas. Ele caminhou até o palco, onde apresentaria sua ideia, e sentiu um frio na barriga. O nervosismo era natural, mas ele sabia que estava pronto. Enquanto isso, Luana se arrumava em sua casa, cercada por toda a sua equipe de beleza. O vestido que escolhera era de um tom vermelho vibrante, que realçava seu corpo esculpido e sua confiança exterior. No entanto, por trás da maquiagem impecável e do cabelo perfeitamente preso, havia um turbilhão de emoções. Ela sabia que o evento era importante para o seu namorado, mas a ideia de reencontrar Felipe a deixava inquieta. As lembranças do passado voltavam à sua mente, e ela se perguntava se ele ainda guardava ressentimentos. Você está pronta, amor? O namorado de Luana, Henrique, entrou no quarto, interrompendo seus pensamentos. Ele era um homem bem-sucedido, com um olhar que transmitia segurança, mas que também escondia uma certa superficialidade. Luana sorriu, tentando ocultar sua apreensão. Sim, só estou ajustando os detalhes. Você sabe como sou perfeccionista, respondeu ela, forçando um sorriso. Henrique a observou por um momento, admirando sua beleza. Você vai arrasar. E quem sabe, essa noite pode ser uma grande oportunidade para nós. Ouvi rumores de que o Felipe está em ascensão, e se você conseguir convencê-lo a investir, será um grande passo para a nossa empresa. As palavras de Henrique trouxeram um misto de ansiedade e determinação. Luana queria impressioná-lo, mas também havia uma parte dela que se perguntava se ainda havia uma chance de redimir-se perante Felipe. O que ela fizera no passado pesava em sua consciência, e a ideia de reverter aquela imagem negativa a atormentava. A gala começou a se encher de convidados, e Felipe finalmente se posicionou no palco, observando a plateia. Ele viu rostos conhecidos e desconhecidos, mas sua atenção foi rapidamente chamada para uma figura que se destacava: Luana. Ela havia chegado, e com ela, um ar de elegância que o fez recordar de todos os momentos em que fora alvo de sua crueldade. Quando os olhares de ambos se encontraram, o tempo pareceu parar. A tensão na sala era palpável, e Felipe sentiu seu coração acelerar. Luana, por outro lado, tentou manter a compostura, mas uma onda de lembranças a invadiu. O desprezo que ela havia demonstrado no passado agora se transformava em um sentimento de arrependimento. Felipe era tudo o que ela não esperava que se tornasse. Um homem bem-sucedido, admirado e com um futuro promissor à sua frente. Felipe, Luana murmurou para si mesma, enquanto seu olhar se fixava nele. Ela estava em um dilema. Desejava se aproximar, mas a vergonha de seu passado a mantinha paralisada. Felipe, por sua vez,
decidiu não desviar o olhar. Sentia uma mistura de emoções, raiva, tristeza, mas também uma curiosidade sobre como Luana havia mudado. Ele não queria ser a pessoa que se deixava levar por ressentimentos, mas a verdade é que as feridas do passado ainda pulsavam em sua memória. Enquanto Felipe se preparava para a apresentação, Luana se aproximou do bar, tentando disfarçar a inquietação que a consumia. Ela pediu uma taça de champanhe, e ao pegar o copo, suas mãos tremiam levemente. Calma, Luana. É só mais um evento, murmurou para si mesma. Ela olhou em volta, observando as interações entre os convidados e sentindo-se um pouco deslocada. A vida perfeita que projetava nas redes sociais parecia distante da realidade que estava vivendo. Você está bem? Henrique perguntou, percebendo sua inquietação. Ele segurou sua mão, e Luana sorriu. Mas a verdade é que sua mente estava em outro lugar. Sim, só. Pensando no que vai acontecer esta noite, respondeu Luana, tentando soar confiante. Relaxe. Vou apresentar você ao Felipe assim que ele descer do palco. Precisamos que ele veja o quanto somos incríveis como casal. Henrique disse, como se isso fosse a resposta a todos os seus dilemas. Quando Felipe finalmente subiu ao palco, os aplausos ecoaram pela sala. Ele começou a falar com paixão sobre sua empresa, seus projetos e a visão que tinha para o futuro. Cada palavra que saía de sua boca era um reflexo do esforço que ele havia colocado para chegar até ali. Luana observava, admirando a confiança que ele exalava. Ele estava longe do menino inseguro que costumava ser. Estamos no início de uma nova era de inovação, e acredito que todos nós temos o poder de mudar o mundo ao nosso redor. O que precisamos é acreditar em nós mesmos e nos nossos sonhos. A frase de Felipe reverberou na sala e tocou o coração de todos os presentes. Após a apresentação, ele desceu do palco e foi cercado por pessoas que o parabenizavam. Luana hesitou antes de se aproximar. O que ela diria? Como ela poderia se desculpar por tudo o que havia feito? Enquanto pensava, Henrique a puxou levemente. Vamos, é a nossa chance, disse ele, com um sorriso que não alcançava os olhos. Felipe estava envolvido em conversa, e não a viu se aproximar até que ele virou a cabeça e se deparou com seu olhar. A expressão dele era neutra, mas para Luana, parecia que o tempo tinha voltado a ser aquele em que ela o humilhava. Felipe. Ela começou, mas as palavras falharam ao sair de sua boca. A saudade do passado e a culpa se misturavam, e Luana não sabia como romper o gelo entre eles. Luana, ele respondeu. Seu tom era calmo, mas havia um sutil desdém em sua voz. O que você está fazendo aqui? O silêncio se instalou entre eles, um espaço carregado de lembrança, emoções não ditas. Luana percebeu que não estava pronta para lidar com a realidade que havia criado. O peso de suas ações a atingiu de forma avassaladora, e a frieza na voz de Felipe a fez sentir-se pequena novamente. Eu só queria dizer que... Ela começou, mas a frase não se completou. A tensão entre eles era intensa, e Luana se sentia vulnerável, exposta. Felipe a observou, e embora as feridas do passado ainda estivessem abertas, ele percebeu que a mulher na sua frente parecia diferente. Havia uma fragilidade que ele não esperava, e isso o fez hesitar. Você não precisa explicar nada para mim, Luana. O passado é passado. O que importa agora é o presente. Ela assentiu, percebendo que, de alguma forma, ele havia se libertado das correntes que prendiam a ela. E, enquanto olhavam um para o outro, Luana sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Não entre eles, mas dentro dela mesma. A música suave e envolvente que preenchia o salão da gala contrastava com o turbilhão de emoções que se desenrolava no interior de Felipe. Ele observava Luana à distância,
o brilho dos holofotes refletindo em seu rosto, que antes irradiava confiança, mas agora parecia carregado de um misto de surpresa e arrependimento. O vestido vermelho que ela usava, que em outro momento teria atraído olhares admirados, agora parecia um símbolo de suas antigas atitudes, como um manto de vergonha que a envolvia. Felipe respirou fundo, tentando controlar a tempestade de sentimentos que se aglomerava em seu peito. Ele se lembrou de cada palavra cruel que ela havia proferido na adolescência, cada risada zombeteira que havia ecoado em sua mente. Mas, ao encarar o olhar dela, percebeu que o poder de aquelas memórias o prendia ao passado era menor do que ele imaginava. Ele estava ali, um homem feito, um empresário respeitado. A cada passo que dava em sua nova vida, sentia que a dor que Luana havia causado já não tinha mais domínio sobre ele. Com um movimento hesitante, Luana se aproximou. O ar parecia pesado, quase palpável, enquanto os olhares dos convidados se desviavam para o casal. Ela parou diante dele, as palavras parecendo presas em sua garganta. Felipe manteve-se em pé, braços cruzados, um gesto involuntário que demonstrava sua defensiva. Felipe, começou Luana, a voz trêmula. Não sei por onde começar. Talvez começando pela verdade seria um bom começo, respondeu ele, sua voz firme, mas não sem um toque de dor. Você não tem ideia do que suas palavras fizeram comigo, não é? Ela mordeu o lábio, os olhos brilhando com um misto de arrependimento e uma vulnerabilidade que Felipe nunca havia visto antes. Eu era tão imatura. Tive uma adolescência cheia de inseguranças. E isso não justifica o que fiz. Mas eu não sabia como lidar com isso. Eu não sabia quem eu era. Felipe balançou a cabeça, rindo sem humor. Você não teve problemas em saber quem você queria ser quando estava me humilhando na frente de todos. A Luana que eu conheci não se importava com nada além da sua própria imagem. Eu lamento. Sinto muito, Felipe. Eu não quero que você me veja assim, como a garota que te fez mal. Eu mudei. Eu realmente mudei. Ele podia ver a sinceridade em seus olhos, mas o passado era uma sombra longa e densa, e ele não estava pronto para perdoar e esquecer tão rapidamente. Você pode ter mudado, Luana, mas o que você fez não pode ser apagado. As marcas que deixou em mim não desaparecem assim. Ele sentiu a raiva se misturar com a tristeza. Você não pode simplesmente aparecer na minha vida como se nada tivesse acontecido e esperar que tudo fique bem. Luana deu um passo à frente, sua expressão se intensificando. Você tem razão. Eu não posso. Mas eu estou aqui agora. É uma tentativa de me redimir. Gostaria de ter a oportunidade de mostrar que sou diferente. Eu não sou mais aquela garota. Felipe desviou o olhar, observando a agitação do salão, enquanto as pessoas dançavam, riam e se divertiam. Ele desejava que sua vida também pudesse ser assim simples, sem as complicações do passado. Mas não era. E o que Luana estava fazendo, mesmo que com boas intenções, parecia apenas complicar ainda mais as coisas. Você realmente acha que pode se redimir assim, com palavras vazias? Indagou ele, a voz carregada de incredulidade. Você não entende que a dor não se apaga com desculpas. Eu passei anos tentando superar isso. Luana fechou os olhos, como se estivesse se preparando para um impacto. Eu sei que não é fácil. Eu não espero que você me perdoe imediatamente. Mas eu quero tentar. Você se tornou alguém admirável. E eu gostaria de ter sido diferente. Desejo que você possa ver isso. O silêncio se instalou entre eles, pesado, enquanto Felipe lutava contra a tempestade de sentimentos que o invadia. Ele queria acreditar nela, mas a ferida aberta ainda pulsava em seu peito. Ele se lembrou de todas as noites em que se sentiu sozinho e rejeitado, em que as palavras de Luana ecoavam em sua mente,
como um mantra de humilhação. Antes que ele pudesse responder, um homem alto e imponente se aproximou, interrompendo a conversa. Felipe, meu amigo, que grande honra! Seu trabalho na incubadora tem sido excepcional. O empresário sorriu amplamente, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Felipe virou-se, aliviado pela interrupção, mas também ciente de que Luana estava observando a interação. Obrigado, Eduardo. Eu aprecio seu apoio. Ele se virou novamente para Luana, que permanecia em silêncio, seu rosto pálido. Havia algo em seu olhar que revelava uma mistura de admiração e insegurança, o que o fez se sentir um pouco culpado por não corresponder ao contato. Você conhece Luana, certo? Felipe perguntou, tentando manter a conversa leve, mas sua voz não conseguia esconder o peso da situação. O empresário olhou para ela, surpresa. Claro, Luana, uma das figuras mais influentes do nosso círculo social. Ele sorriu, mas Felipe pôde sentir a tensão no ar. Luana forçou um sorriso, mas estava evidente que a situação a incomodava. Felipe percebeu a mudança de Luana, como se a presença do homem ao seu lado a fizesse se sentir ainda mais inferiorizada. Ele se perguntava se ela realmente se sentia à vontade naquele mundo que tanto almejava. Você está aqui com alguém especial, Luana? Perguntou Eduardo, tentando quebrar o gelo. Na verdade, estou apenas aproveitando a noite, respondeu ela, a voz vacilante. E você, Eduardo? O que trouxe você aqui? O empresário começou a falar sobre negócios, mas Felipe não conseguia prestar atenção. Seus pensamentos estavam fixos em Luana, que parecia ter se encolhido sob a pressão das expectativas. Ele viu como ela forçava sorrisos, mas havia uma tristeza em seus olhos que o incomodava. Havia um tempo em que ele teria se alegrado com isso, mas agora, ele não sabia como se sentir. A conversa continuou, mas Felipe se sentia cada vez mais distante. Ele não queria ser o motivo da dor dela, mas também não conseguia ignorar seu passado. Ele não estava ali para ser um herói ou um salvador. Ele era apenas um homem que havia lutado para se tornar alguém, e que agora se via diante da mulher que havia feito seu caminho tão difícil. Quando Eduardo finalmente se despediu, Felipe sentiu um alívio momentâneo. Ele se virou para Luana, que estava segurando um copo com as mãos trêmulas. Você está bem? Perguntou ele, um pouco mais suave, mas ainda cauteloso. Estou tentando lidar com isso. Ela respirou fundo, olhando para ele com sinceridade. Eu apenas não esperava que você fosse tão incrível. Isso me faz lembrar de como eu era e de como perdi o controle da minha vida. É uma pena o que você perdeu, disse Felipe, sem pensar. Ele não queria ser cruel, mas as palavras saíram antes que ele pudesse contê-las. Sim, eu sei. Ela olhou para o chão, a mão ainda segurando o copo, como se fosse sua única âncora naquela conversa pesada. Mas não estou aqui para jogar a culpa em você. Estou aqui para tentar mudar, por mais que isso possa parecer insensato. Felipe sentiu um misto de compaixão e desconfiança. Ele queria acreditar que ela estava sendo genuína, mas a história deles era longa e complicada. E se você estiver apenas se enganando, você realmente pode mudar. Ela ergueu o olhar, e seus olhos estavam cheios de uma determinação que Felipe não havia visto antes. Não sei, mas estou disposta a tentar. Só preciso da sua compreensão para dar o primeiro passo. Não peço que você me perdoe agora, mas que você me permita provar que sou diferente. O silêncio voltou a tomar conta, e Felipe sentiu a gravidade de cada palavra dela. Ele não sabia o que responder. A ideia de confiar novamente parecia assustadora, mas havia uma parte dele que queria acreditar na possibilidade de mudança. Era uma batalha interna que ele não sabia como resolver.
Preciso de um tempo para pensar, disse ele, finalmente. O passado é complicado, Luana. E eu não posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Ela assentiu, a expressão de compreensão em seu rosto. Eu entendo. E não espero que você faça isso. Só espero ter a chance de mostrar quem eu sou agora. Felipe deu um leve sorriso, mas estava longe de ser um sorriso de certeza. Ele se despediu e se afastou, sentindo-se dividido. O peso do passado ainda o acompanhava, mas, ao mesmo tempo, havia uma pequena faísca de esperança de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ser diferentes. Enquanto isso, em seu luxuoso apartamento, Luana estava em um estado de desespero. O namorado, que ela pensava ser seu porto seguro, havia finalmente se cansado de suas mentiras. O confronto foi explosivo. Ele a desmascarou diante de todos, revelando que estava ciente de suas falcatruas, do quanto ela se esforçava para manter uma imagem que não correspondia à sua realidade. Você não é quem diz ser, Luana. Eu não posso viver assim. Ele dissera antes de sair, deixando-a sozinha. A solidão a envolvia como uma névoa densa, sufocante. Naquela noite, Luana percebeu que as redes sociais não eram mais um refúgio. As fotos perfeitamente editadas estavam agora carregadas de um peso emocional que ela não conseguia suportar. As mensagens de apoio que antes recebia agora pareciam ecoar em um vazio ensurdecedor. O que antes era sua fortaleza, agora se tornará uma prisão. Ela precisava mudar. Mas como? Sentia-se perdida, sem saber por onde começar. No dia seguinte, o sol entrou pela janela, iluminando seu apartamento de forma implacável. Luana se levantou decidida a se reerguer. Olhou-se no espelho e viu não apenas o reflexo de uma mulher bonita, mas também o vazio que habitava seus olhos. O que ela realmente queria? O que a tornaria feliz? Com essas perguntas em mente, decidiu que precisava de ajuda, e Felipe era a única pessoa que poderia entender o que passou. Assim, ela se dirigiu ao café onde soube que Felipe costumava trabalhar. O aroma do café fresco invadiu seu nariz enquanto ela adentrava o local. E seu coração disparou ao avistar Felipe em uma mesa ao fundo, absorto em seus pensamentos. Ele estava revisando alguns documentos, e o ar de concentração em seu rosto a fez hesitar por um momento. Mas a determinação tomou conta dela. Com passos firmes, Luana se aproximou. Felipe. Sua voz tremia, mas ela estava decidida a ser sincera. Felipe levantou os olhos, surpreso ao vê-la ali. O coração dele disparou, mas ele se manteve firme. Luana, o que você faz aqui? Perguntou, sem esconder a desconfiança em sua voz. Ela respirou fundo. Eu precisava falar com você. Pode me dar um momento? Ele hesitou, mas, ao ver a sinceridade em seu olhar, assentiu. Está bem, mas só por alguns minutos. Ela se sentou, e um silêncio constrangedor pairou entre os dois. Luana começou a falar, sua voz trêmula, mas firme. Eu sei que não tenho direito de pedir desculpas, mas quero que saiba que lamento profundamente por tudo que fiz. A forma como te tratei. Eu estava tão presa na minha própria insegurança que não percebi como estava te machucando. Felipe a observava, tentando decifrar suas intenções. Você realmente acredita que pode mudar, Luana? Perguntou, com um tom que misturava ceticismo e curiosidade. Sim, eu quero mudar, respondeu, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não quero mais viver essa vida de mentiras. Eu quero ser verdadeira, comigo mesma e com as pessoas ao meu redor. Eu sei que não posso mudar o passado, mas gostaria de ter uma chance de mostrar que sou diferente agora. Felipe sentiu um misto de compaixão e desconfiança. E por que eu deveria acreditar em você?
Por que você não continuou a viver na sua bolha de perfeição? Por que a bolha estourou? Respondeu Luana, a voz embargada. Eu não tenho mais ninguém. Meu namorado me deixou. Minhas amigas desapareceram. E eu percebi que tudo que construí era apenas uma fachada. Eu não quero mais isso. Quero ser alguém que faz a diferença, mas não sei como. Ele ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras dela. Felipe pensou em sua própria jornada e no tempo que levou para se libertar das feridas do passado. Isso leva tempo, Luana. Mudar não é fácil. Você vai ter que trabalhar duro para que as pessoas confiem em você novamente. Eu estou disposta a fazer o que for preciso, ela afirmou, com determinação. Felipe a observou por um momento, buscando sinais de sinceridade. Se eu decidir te ajudar, não quero ser seu projeto de redenção. Você precisa fazer isso por si mesma, não por causa de mim. Eu entendo, disse Luana, com a voz firme. Eu só quero uma chance, uma oportunidade para mostrar que posso ser melhor. Ele suspirou, sentindo o peso das suas próprias mágoas. Está bem. Eu te dou essa chance, mas com limites. Não posso esquecer o que aconteceu, mas posso te apoiar se você realmente estiver disposta a mudar. Luana sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma onda de esperança. Obrigada, Felipe. Eu prometo que não vou desapontá-lo. Ele acenou com a cabeça, mas ainda se sentia cauteloso. Vamos começar devagar. Então, que tal você me contar mais sobre o que planeja fazer para mudar? E assim, enquanto o sol se erguia no céu, eles começaram a conversar. Felipe sentiu que talvez, apenas talvez, a vida pudesse ser generosa o suficiente para dar uma nova chance, não apenas a Luana, mas a ele mesmo. Ele percebeu que, embora suas feridas do passado fossem profundas, a compaixão poderia ser o caminho para a cura. A conversa fluiu, e Luana compartilhou suas ideias e desejos. Ela falou sobre um projeto voluntário que gostaria de iniciar, algo que ajudasse jovens em situações vulneráveis, assim como ela havia sido. Felipe a escutava, e a cada palavra, sentia que era possível deixar o passado para trás, que ele poderia finalmente se libertar das correntes que o prendiam. Quando o café começou a esvaziar, Felipe olhou para Luana e viu não apenas a garota que o havia machucado, mas uma mulher disposta a lutar por sua redenção. Ele sorriu, um sorriso tranquilo, e sentiu que o futuro poderia ser mais promissor do que imaginara. Ao se despedirem, ele não se sentiu como um homem ferido, mas como alguém que estava finalmente pronto para seguir em frente, não apenas para ele, mas para aqueles que desejavam mudar. Enquanto Luana se afastava, Felipe se lembrou de que, às vezes, o perdão é uma forma de libertação. E, com esse pensamento, ele se despediu do passado, olhando para um futuro onde a esperança e a renovação poderiam coexistir.